Graça e paz, igreja. Amém? Estamos fracos, estamos aqui. Graça e paz, igreja. Amém? Estamos aqui, graças a Deus. Muito bom, mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, um privilégio tremendo. Fico grato a Deus por esta oportunidade. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, é a penúltima mensagem do tema Reino de Deus, da celebração Céu e Terra que nós temos feito. Hoje eu gostaria de desafiar os irmãos a viajarem um bocadinho comigo, amém? E nós vamos, sabe, eu prego muito sobre o reino de Deus, eu gosto muito, é um tema que me chama muito, me faz focar muito, e quase todas as minhas mensagens que eu prego é a respeito do reino, e eu não atingi nem 0,1% ainda desse assunto, e hoje eu gostaria de trazer uma realidade ou uma ideia diferente da que nós estamos acostumados, pelo menos a me ouvir. Geralmente, quando eu falo sobre o reino, eu estou a falar sobre restauração, sobre o propósito de Deus sendo cumprido na terra, sobre a vinda do Senhor sendo estabelecida por completo e etc. Mas hoje eu gostaria de trazer uma realidade de um reino presente, a qual nós já estamos vivendo e o Senhor governa. Amém? Glórias a Deus, vamos comigo então, vamos orar ao nosso Pai. Paizinho, te damos graças, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, diante de Ti, diante da Tua santa presença. Nós já podemos Te sentir, Pai, receba o nosso louvor, receba, acima de tudo, o nosso coração disposto a entender e a receber a Tua palavra, e que quando ela entrar e penetrar coração e mente, Pai, que possa frutificar dentro de nós, e o Senhor nos transformar conforme a Tua imagem, a Tua vontade, para que cumpramos o teu propósito aqui na terra, Pai. Glórias te damos por tudo que o Senhor tem feito, desde já, para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos, hoje, então eu gostaria, o tema da minha mensagem é o reino extraordinário. Só para não mudar muito aqui, eu já nem tenho mais temas, irmãos, é sempre sobre o reino. Então, vejam só, algo interessante e fascinante que eu acho de Jesus, eu não sei se os irmãos aqui já leram a respeito dos evangelhos, os 4 evangelhos, né? E até mesmo nas cartas de Paulo e dos outros apóstolos, mas focando um pouco no evangelho, eu estou lendo um livro incrível chamado Como Deus se Tornou Rei, e sabe, algo que me fez despertar uma visão completamente diferente que esse livro me deu foi que muitas vezes nós olhamos os evangelhos como padrão de vida moral, um conjunto de regras e leis que Jesus veio estabelecer e agora eu cumpro para viver sendo bonzinho aqui. Sabe, aí eu sou bonzinho lá fora, eu faço as coisas boas lá fora e todo mundo acha que eu sou bonzinho de fato. Mas, se de fato prestarmos atenção no que falam os evangelhos, nós vamos entender de uma maneira mais profunda que ele está falando de como, de fato, Jesus se tornou rei. E isso muda a nossa realidade, sabe por quê? Porque nós deixamos de ter uma mentalidade que muitos, infelizmente, adotam para si, de uma mentalidade escapista. Ou seja, independente das coisas que me aconteçam aqui na terra, eu não quero saber, porque em breve eu vou estar no céu. E aí o Senhor nos ensina que quando Ele morre e ressuscita, Ele vem para estabelecer um reino que já é presente. E o objetivo aqui não é haver uma separação onde nós esperamos um Senhor que está vindo para estabelecer todas as coisas. Mas o objetivo de Jesus é que quando Ele vem e se torna rei, é que seus súditos, seus filhos, seus amigos, aqueles que se deleitam na sua natureza e palavra, vivam como agentes, expansores e visíveis deste reino. Então, se Jesus não está aqui fisicamente presente, nós somos os maiores apoiantes dele para que esse reino seja visível. Então, eu já não posso ir embora, porque eu tenho uma missão aqui. Apesar de um dia eu ir embora. Então, vejam só, isso para trazer que tipo de ideia? Há 200 anos atrás, mais ou menos, surgiu uma ideia que dominou toda a sociedade mundial, que se chama iluminismo. Basicamente, isso é uma ideia muito filosófica, complexa, mas basicamente, para que os irmãos entendam, essa ideia ela se baseava na razão e nas
teorias científicas que eram comprovadas, ou seja, eles precisavam de algo palpável para acreditar. E isso entrou no seio da igreja de que maneira? Porque nessa época, nesse contexto dessa época, há 200 anos atrás mais ou menos, a igreja estava muito forte. Então a igreja dominava a nível mundial. Só que à medida em que ela dominava, o poder também crescia e homens estavam lá governando. E quando o homem está governando, cria-se uma coisa chamada divisão. Então essa ideia, sutilmente, ela foi entrando no seio da igreja, e o que ela basicamente fez? Ela dividiu vida social de religião. E a partir dessa ideia, tudo que nós acreditamos ser espiritual está completamente fora do que nós acreditamos ser vida social. Então eu preciso estar na igreja para ser santo, porque lá fora eu estou me contaminando. Quem está entendendo? E vejam só, essa ideia trouxe vários tipos de pensamentos para o seio da igreja, e ela vai totalmente contra a ideia do que Jesus veio implantar no seu ministério. Porque a ideia de Jesus era que na nossa vida social, os princípios do seu reino fossem visíveis. Então não era só quando eu estava dentro de uma igreja, é também quando eu estou lá fora. Faz sentido para você? E vejam, essa não é uma ideia de 200 anos atrás. Essa é uma ideia lá do Éden. Sabe por quê? Porque no Éden, o que era o Éden? Era a junção de céus e terra. Então, a vida social dos primeiros homens estava totalmente ligada à sua vida espiritual. Não havia uma separação. Tudo era uma única coisa. Quando Adão peca, Eva peca, o que acontece? Separação. Então não é uma ideia de 200 anos, é uma ideia lá de Gênesis 3. Esse tal do iluminismo veio para tentar criar algo novo que já existia. E aí Jesus não é parado por uma ideia concebida por Adão e Eva. Ele vem para restabelecer novamente uma coisa: a junção de céu e terra. E agora, meus irmãos, essa junção que ele veio fazer após todo o seu ministério também veio com o conceito de mostrar que dentro da igreja e fora dela, nós vivemos aqui na terra como o Senhor estabeleceu no princípio. Céus e terra eram um. Então todos os princípios estabelecidos por Deus no seu reino são visíveis na nossa vida, no nosso trabalho, escola, faculdade, férias, dia a dia, conquistando coisas ou não. Não é algo à parte, é o meu padrão de vida. Faz sentido para você? Então vejam só, isso tudo foi tudo muito incrível. E infelizmente essa ideia do iluminismo que adentrou no seio da igreja e infectou, como o coronavírus, né? Infectou muitas mentalidades dos irmãos, veio também trazer um distúrbio do que é mandamento e do que são leis. Por quê? Porque quando eu tenho uma ideia dessa, de iluminista, de que as coisas são separadas, eu cumpro para agradar a Deus. Então eu não posso estar lá fora, porque vai me contaminar. Eu tiro totalmente a ideia de que leis e mandamentos fazem parte da natureza de Deus. E se faz parte da natureza dele, eu já não me e se faz parte da natureza dele e eu não tenho esse entendimento, eu já não me deleito nele. Eu cumpro um conjunto de regras para agradá-lo, dentro do meu contexto espiritual. Nós vamos chegar num lugar. Fica aí. E aí olha o que acontece. E nós vemos isso todo no contexto, principalmente, claro, ali todo o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, mas principalmente em Deuteronômio, quando o Senhor dá um conjunto de regras, a ideia ali é que todo o povo entendesse isso. Olha, o que Moisés queria explicar era o que ele já tinha entendido, mas o povo não estava conseguindo conceber. Ele estava dizendo, olha, essas leis, essas regras, não é para vocês cumprirem um conjunto de regras e serem bonitinhos perante todas as nações. É para que vocês se deleitem na natureza de Deus, os seus atributos, naquilo que Ele é, porque é isso que se baseia a sua palavra e os seus mandamentos. Só que o povo não conseguia conceber isso, somente estava presa em filosofias, em outros tipos de pensamentos. Então vejam, aí Jesus vem e eleva o padrão.
antes vocês faziam isso, vamos aumentar aqui um pouquinho, vamos dificultar ainda. Para quê? Para mostrar que se torna mais difícil? Não, para mostrar que ele não era só aquilo, ele era muito mais. Uau, irmãos, aí tudo já começa a fazer sentido. Porque eu já não leio a Bíblia, Senhor, como eu posso te obedecer aqui? Vou cumprir isso? Não, eu entro no meu quarto e me deleito da natureza dele. Eu estou conhecendo uma pessoa, um amigo. Entendem? Era isso que Moisés queria passar para o povo. Era isso que Jesus queria passar para o povo. E sabe quem entende isso? Entenderam os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que viveram no contexto pós-ressurreição de Jesus. Por quê? Porque eles entenderam não só essa natureza, mas a forma de entrar nesse reino que agora era presente e viver nele até que o Senhor voltasse e estabelecesse tudo. Então veja, um conjunto de entendimento que nos leva a viver da forma adequada. Por quê? Porque eu quero chegar no seguinte, que a forma com que nós vivemos hoje modela a forma com que nós vamos viver quando o reino vier e ser estabelecido. Como você vive hoje, você viverá lá. Então, se você hoje está num banquinho à espera de que esse reino venha, você vai estar lá só à espera também que as coisas aconteçam. O Senhor nos chama, igreja, para comungar com Ele. Sabe o que é isso? É participar da sua natureza, participar das suas histórias, participar dele, de quem Ele realmente é. É para isso que Ele nos chama. Algo interessante. A respeito disso, eu até pedi permissão para um irmão para contar esse testemunho, mas se encaixava muito bem nisso. O exemplo dele, ele falou, Francis, eu nasci num berço evangélico. Basicamente, a minha vida na infância foi toda baseada dentro de uma igreja. Só que existia uma coisa, eu vivia dentro da igreja sobre um conjunto de regras expostas pela minha mãe. Então, no fim de semana tinha um futebolzinho que eu queria ir, mas minha mãe, não, vai na escola dominical e vai para a igreja porque tens que estar lá. E eu entendo que a minha mãe também, não era culpa dela, era um tipo de pensamento que ela recebeu. Mas quando eu conheço a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela até diz para mim, não se assuste quando entrares lá, em casa. As coisas mudam completamente porque eles me apresentam um novo tipo de evangelho. Já não era um conjunto de regras, era uma forma de se deleitar em alguém. E isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu estou com um amigo. Eu estou com o meu Senhor por prazer. Meus irmãos, enquanto buscarmos um conjunto de regras para mostrar para outras pessoas que nós somos bons, nós nunca vamos conhecer de fato nosso Senhor. E isso foi exposto por Moisés da seguinte forma. Em Deuteronômio 30, ele diz assim, 30 verso 11, ele diz assim, porque este mandamento, este entendimento, esta natureza, esses atributos, tudo isso que eu estou vos apresentando, que hoje lhes ordeno, não está demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham que dizer, quem subirá ao céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos, nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer, quem irá atravessar o mar por nós para trazer o mandamento, anunciá-lo a nós para que o cumpramos, pois essa palavra está bem perto de vocês, na boca e no coração, para que vocês a cumpram. Fazia todo sentido para Moisés. Fazia todo sentido para os discípulos e apóstolos do Senhor. E pode fazer todo sentido para você. Então, entendemos o quê? Que a natureza do Senhor, e Salmos 97 não me deixa mentir, porque fala que a forma com que o Senhor governava a terra era por intermédio da sua natureza. E a sua natureza fala dos seus atributos, e a base dos seus atributos é a justiça e santidade. Justiça no original é ordem. Então, como que o Senhor governava sobre toda a terra? Sobre a sua ordem. E quando Jesus vem e estabelece o seu reino presente, ele veio fazer o mesmo que Deus fez lá no início, estabelecer a ordem. E aí Jesus sobe e agora não volta a ser um caos. A igreja é o meio pelo qual o reino de Deus permanece estabelecendo uma ordem. Então vejam só, é isso que diz
É isso que diz Efésios 3, agora, por intermédio da igreja. As muitas formas de sabedoria do propósito de Deus são conhecidos. Principados e potestades, todos conhecem, por meio da igreja. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui, igreja? Nós estamos não fazendo obras, não trabalhando para o Senhor. Nós estamos expondo a sua natureza. Estamos como quem diz, olhem quem governa sobre todas as coisas. No seu dia a dia, quando você cuida do seu filho, quando você não reclama no trabalho, quando você dá exemplo lá fora, quando você não briga num trânsito. Entendem? Esse padrão eleva. Mas nós vamos chegar lá. Então vejam só, o Senhor vem e estabelece um reino presente. E a pergunta é, o que é esse reino? O que é o reino de Deus, gente? O reino nada mais é do que a extensão de quem Deus é. O reino vem antes da igreja. O reino vem antes da criação. Por quê? Porque se o reino é uma extensão de quem Deus é, logo, onde Deus está, ali está o seu reino. Então o reino sempre existiu. Porque o Senhor não é criado. E aí, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que se o Senhor é a extensão do seu ser, Jesus veio, morre, ressuscita e manifesta e implanta o seu reino presente aqui, logo, eu e você temos o entendimento que já não há lugar que a gente possa ir que Deus não seja visível. E aí Isaías completa isso dizendo que toda a terra se encheria da glória de Deus. Isso é incrível. Irmãos, mas vejam só. Então, como eu falei, as minhas pregações são baseadas num reino que virá e eu amo. Pedro fala, aguardem e apressem essa volta. Como eu aguardo e apresso uma coisa? À medida em que eu sei que o Senhor é soberano e que muito em breve Ele virá, eu também estou trabalhando continuamente para que isso aconteça. O dia mais esperado da igreja é o dia da volta do nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, é isso que nos mantém firme. E eu desafio a igreja a continuar esperançosos nisso. Mas hoje vamos mudar o foco. O reino já está entre nós. Não podemos ter uma mentalidade escapista. O momento é hoje. Hoje nós temos que fazer algo. Amanhã, até que ele venha. E vejam, João chega e diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado ao esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Aí Jesus não fica por aí. Aí Jesus vem e diz assim em Mateus 5,20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está falando de uma perspectiva presente e vindoura. Mas entendam isso aqui, eu não estou falando de salvação. É graça. Mas ele está falando sobre entrar. João atesta isso. Ele fala, para que vocês vejam o reino, é necessário nascer de novo. Nova mentalidade, não depende de mim e de você, é graça. O Senhor já fez o que tinha que fazer. Mas depois ele continua, para entrar é necessário água e espírito. O que isso significa? Eu preciso conhecer a sua natureza, palavra de Deus, me deleitar nela, desfrutar dela, e o Senhor me encaminhará a clareza de como entrar neste reino. Se eu cumprir um conjunto de regras, eu não consigo entrar, porque eu vou estar todas as vezes tentando cumprir e agradar ao Senhor. E a minha visão vai estar aqui, fechada. Vocês lembram de Israel? 40 anos andando em círculo? Estão aqui. Agora, quando eu me deleito, Josué viu, eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá porque não tem povo lá que seja mais forte que o meu Senhor. Muda completamente. Eu conheço a natureza do Senhor.
Mas não vamos nos perder aqui. Aí olha só. Aí Jesus vem e fala isso. Exceder. Aí você pega e vai estudar a vida dos judeus, dos fariseus. Eles oravam 3 vezes no dia. Jejuavam 4 vezes na semana. Davam esmolas. Davam dízimos. Estavam constantemente no templo ensinando e estudando a palavra. E nós? Para orar um dia, irmãos. Para jejuar. De vez em quando pegar a Bíblia. E aí Jesus vem e fala, tem que ser muito mais do que isso. Se tivermos uma compreensão legalista, religiosa, sim. Mas depois, logo em seguida, o Senhor vem e explica o que significa isso. Aí ele fala o seguinte, o que é exceder injustiça? Aí ele dá um exemplo. Se te pedirem para andar 1 milha, se te pedirem para dar uma túnica, dá também? Aí olha o que acontecia antigamente. Havia escravos do Império Romano. Todo escravo do Império Romano, eles tinham que usar de muita carga. Os soldados do Império Romano obrigavam eles de usar muita carga, muito peso, num grande sofrimento, andarem 1 milha. Aí o Senhor vem e fala, olha, está pesado, está difícil, anda 2. Aí você pensa, ô Senhor, não, anda 2. Sabe o que isso significa, igreja? O Senhor não está aqui alimentando o sofrimento nosso. O Senhor não está aqui falando, sofra assim, passe por essas grandes... O objetivo não é esse, apesar de termos que passar por isso. O objetivo aqui é Jesus querendo falar assim, olha, para mostrar que quem governa sobre a vossa vida é superior ao reino desta terra, anda 2 milhas. Sabe quem fez isso? Jesus. Ele olhou para a cruz e caminhou em direção a ela. E quando ele morre, ressuscita, todo mundo humilhando ele. Todo o Império Romano achando que eram os melhores, os maiores do mundo. Jesus estava na cruz mostrando que a autoridade que estava sobre a cabeça dele, sobre o governo dele, era muito superior àquele do homem. Então, quando eu e você cedemos injustiça aqui, lá fora, no nosso contexto social, econômico, familiar, em tudo que a gente faz, igreja, em tudo, nós estamos dizendo que quem rege e governa nossas vidas é o Senhor do seu reino presente. Faz sentido? E o que é ceder injustiça? É quando tem empregadas domésticas e dão o seu melhor dentro do seu trabalho. É quando tem um engenheiro e dá o seu melhor em mostrar os princípios do Senhor no seu trabalho. Nem todos serão pregadores e pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão advogados, nem todos serão engenheiros, nem todos serão trolhas ou trabalhadores das obras, nem todos. Mas que quando nós entendemos cada um cumprindo a sua função e excedendo injustiça no lugar que nós estamos, nós estaremos manifestando o reino do Senhor. E mais, estaremos mostrando para todos que quem rege a nossa vida é o Senhor que reina sobre toda a terra. Então são nas coisas simples. Vamos acabar, igreja, com o pensamento iluminista. Já não vivemos sobre uma separação. Natural e espiritual fazem parte da nossa vida. O contexto social, o nosso dia a dia, é para a manifestação dos princípios do Senhor. Quando um patrão te humilhar, quando o teu colega de trabalho te humilhar, quando blasfemarem, rirem de você por causa do que você acredita, continue orando por eles, continue lançando palavras de bênção sobre eles. Quando fizerem mal contra você, dê a outra face, ande mais 1 milha, dê sua capa e sua túnica. Se alguém no semáforo pedir dinheiro, se o morador de rua pedir dinheiro, não dê 1 euro, dê 20, dê uma cesta básica, saia do carro, ore por ele. Exceda a injustiça. Mostre que o nosso padrão é muito mais elevado do que o do mundo. Esse é o tipo de padrão que o Senhor veio elevar. Não era exterior. Não é para você mostrar que é santo demais. Que você ora muito, jejua muito. É o bambambam da religião. É para mostrar que lá fora existe um Senhor que reinou na cruz e permanece reinando. Glórias a Deus por isso. Então esse é o nosso desafio, igreja. É exceder injustiça. Nós somos chamados, Filipenses 2,5 diz, né? Nós somos chamados para andar no mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. O seu sentimento era esse. Ele conhecia a natureza do Pai. Ele conhecia a entrada do reino. E ele entrou com esforço. Por que esforço? Porque vai
vai te incomodar, sabia? Vai custar tudo. Já deixa eu dar um aviso. Vai ter que sair do teu sofazinho gostoso, para atender um irmãozinho. Vai ter que sair do teu conforto. Esforço. E à medida em que nós excedemos nessa justiça, que ninguém está pronto, ninguém quer fazer, deixa o irmão lá, o pastor vai lá orar por ele. À medida em que nós excedemos essa justiça, nós estamos como quem dá murros no céu, dizendo, venha Senhor, eu estou fazendo de tudo, apressando o mais rápido possível para que o Senhor venha e desça aqui. Ó, se fendesses o céu e descesse aqui. E o reino futuro? Devemos almejá-lo? Óbvio que sim. Como eu falei, é a nossa esperança, é o amor da nossa vida, é o nosso amigo que está vindo, é o nosso Senhor. Mas até lá, igreja, não espere sentado. Trabalhe. Então vejam só, eu quero dizer o seguinte, no princípio era um jardim, certo? Mas o plano de Deus sempre foi uma cidade. Todos concordam? Jerusalém Celestial. E uma cidade, ela é totalmente constituída por questões sociais. É ou não é? Então vejam, se um reino tem súditos, reis, legislação, uma cidade é igual. Tem todo um padrão. Vocês já imaginaram como será o milênio? E quem governará as cidades em volta de Jerusalém? E os países em volta de Jerusalém? Quem manifestará essa ordem que o Senhor está estabelecendo sobre toda a terra? E aí, isso me faz lembrar Lucas 19, a parábola das minas. O que acontece na parábola das minas? O Senhor chega, distribui minas aos servos e vai embora. Enquanto o Senhor está longe, 2 multiplicam, 1 esconde. Fala, quando o Senhor voltar, está aqui guardadinho, eu só entrego, está tudo feito. Irmãozinhos que sentam na igreja esperam o Senhor voltar. É a mentalidade escapista. Então vejam só, não estamos falando de contexto de salvação. Somos todos salvos, pela graça do Senhor. Estamos falando de entrar no reino. Quando o Senhor volta, Ele olha para cada um, e quando chega no terceiro, o terceiro fala, Senhor, guardei aqui, toma aqui, está tudo feito, está bonitinho. E a palavra do Senhor, você pode ler depois, Lucas 19, a palavra do Senhor diz que ele é repreendido severamente. E os outros 2, que multiplicaram aquilo que o Senhor tinha dado, o Senhor fala assim, servo bom e fiel, teres multiplicado, eu te darei 10 cidades para governar. A forma com que eu vivo hoje modela a forma com que eu viverei no futuro. Se você quer ser coparticipante do Senhor no seu reino que será estabelecido quando Ele vier, viva hoje o que você viverá amanhã. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, e como será esse padrão? Certamente será justo, certamente será reto, certamente será criacional, certamente será lindo. O padrão de ordem, de justiça de Deus estabelecido sobre toda a terra, no milênio, e com o Senhor, e com os seus súditos, e com os seus filhos, será totalmente perfeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós aqui, eu falo pelo pastor porque eu conheço, nós não somos uma igreja que estamos sempre aqui a pregar sobre o reino que virá, etc., e não apoia as pessoas que conquistem lá fora, pelo contrário. Nós apoiamos. Conquiste sim. Seja rico, seja milionário, bilionário, trilionário. Seja o mais reconhecido do mundo. Seja o mais conhecido entre as pessoas. Ganhe empresas, ganhe casas, ganhe carros. Mas no âmbito do reino de Deus. Isso vai fazer a diferença. Quando o Senhor fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso que Ele está dizendo. Em tudo que ganhar nesta terra, que o princípio de Deus seja estabelecido naquilo que você está ganhando. Então, se Deus te usar, e olhando para as minas, os talentos e aquilo que Deus te der, para que você seja nessa terra,
que tudo que você fizer seja com o âmbito do reino de Deus. Nós pregamos tanto sobre se desapegar das coisas, por quê? Por causa desse pensamento iluminista que fixou a mente das pessoas de tanto querer coisas para si. E não pensar em mais ninguém. Então, primeiro nós estamos desmistificando ideias, para depois construir coisas. Então, o objetivo de Deus não é privar-nos dessas coisas. Vamos nos deleitar, vamos ganhar, vamos conquistar, talvez ser ricos, alguns, talvez não, outros. Mas em tudo que tivermos, tudo que ganharmos, o âmbito é o reino de Deus. O reino é o fim em si mesmo. Começa no reino e termina no reino. Amém? Então, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte. Se não gravaram nada do que eu falei aqui, construam esse mapa na vossa mente. Primeiro nos deleitamos no Senhor, na sua natureza, naquilo que Ele é. Desfrutem deste lugar. Encontrem primeiro este lugar. Não é um conjunto de regras, é sobre uma pessoa que ama vocês. Conheçam esse lugar. O próximo passo a seguir aqui, o Senhor nos mostrará os talentos e dons que nós temos. Nem todos, como eu falei, serão pastores, evangelistas, mestres e etc. Busque o talento que o Senhor tem para você nessa terra. E deixe-me te dizer algo, já está dentro de você, basta você descobrir. Quando estiver aqui, o Senhor muda a sua direção. E aí você já não está só vendo, você consegue entrar no reino de Deus. Só que para se manter aqui dentro, você não vai poder estar descansadinho. Vai ter que ser com esforço, excedendo em justiça. E neste lugar, não é só esforço, mas é autoridade. E a autoridade também de Deus é totalmente diferente da autoridade do mundo. Por quê? Lá fora, o que é alguém com autoridade? É quem está num alto posto, não é? Quanto maior o nível da pessoa, mais autoridade ele tem. Aí vem Jesus e fala assim, autoridade é quanto maior serviço, quanto maior sacrifício, quanto menor a pessoa for. Sabe por quê? Porque o que significa autoridade para Deus? Direito legal de representação. Então, quando eu e você estamos distribuindo autoridade, nós estamos representando Deus. Então, quanto menor eu sou, mais ele é visível. Mais autoridade. Quanto mais sacrifício, mais autoridade. Quanto mais serviço, mais autoridade. E este reino presente de Deus precisa de autoridade. Então não se esconda atrás de uma máscara. Não saia para o seu trabalho e trabalhe lá 30 anos e ninguém sabe que você é cristão. Nós temos uma autoridade que foi dada por Cristo. Não é nós que temos que nos esconder, é nós que temos que aparecer. E quando aparecermos, mostre quem reina sobre a nossa vida. E nessa autoridade, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte. Nós vamos nos deleitar, vamos nos alegrar, o Senhor vai estar dando bênçãos para a nossa vida. Mas nós vamos, na verdade, no fim de todas as coisas, nós vamos estar cumprindo a finalidade de Deus. Sabe qual é? A reconciliação de todas as coisas. Homem, Deus, criação. Junção de céus e terra. Quem está feliz ainda? Amém? Quer fazer parte disso, irmãos? Vai custar tudo, hein? Não é fácil. Mas que nós possamos nos entregar a isto. Eu quero convidar você a orar comigo. Antes de orar, eu só quero ler um testemunho de uma das alunas nossas da Escola de Fundamentos. Ela falou o seguinte, depois que terminou o curso, foi uma bênção, nós formamos cerca de 43 pessoas que estavam ali firmes e certamente foram abençoadas. E ela disse o seguinte, como testemunho final, os fariseus acreditavam que seriam aceitos pela ação, ou seja, através de cumprimento de regras exteriores. Porém, Jesus, para mostrar que era impossível para o homem atingir esse nível sozinho, eleva o padrão. Além de ação,
essa justiça também seria exercida pela intenção do coração. Sendo certo que só pelo Espírito isso é possível. Logo, entramos no reino de Deus excedendo a justiça dos fariseus pelo Espírito. Exceder a justiça dos fariseus significa fazer por anseio e desejo e não por obrigação legal. Isso acontece em nossas vidas por meio de uma mente transformada, quando deixamos de buscar aceitação e passamos a buscar a presença de Deus pelo anseio de estar perto dele. E o que fazemos? Fazemos para mortificar o nosso eu, a fim de que Deus resplandeça sua glória sobre nós. E tudo o que entregamos para Deus, e por questão de fidelidade, é por quem Deus é para nós e não pelo que Ele pode nos dar. Não é pela recompensa, mas é porque entendemos que sem Ele nada faz sentido. Que dele procede toda a satisfação do nosso ser. Porque nós nascemos de novo e queremos evidenciar a natureza de Cristo em nós. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, porque eu não tinha montado a pregação ainda. Eu falei, que isso? Resumiu, eu acho que eu só vou ler e vou embora para os irmãos. Incrível. Esse entendimento aqui só acontece em nós quando nós buscamos Deus por anseio e desejo. Pai, te damos graças. Louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado pela tua magnífica, excelente palavra. Obrigado pelo teu reino extraordinário. Ei, Deus, que nossa mentalidade mude. Apesar de almejarmos um reino que em breve virá, que nós possamos viver hoje o que o Senhor já estabeleceu aqui na terra. Que o nosso padrão de vida seja elevado sim, mas para mostrar que quem governa e rege a nossa vida é o Senhor Jesus, que se tornou o Rei sobre toda a terra e sobre todo o céu. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, porque ela certamente, através do Teu Espírito, irá penetrar os nossos corações e mentes, e nós não seremos mais os mesmos. À medida em que caminhamos, o Senhor tem nos transformado à Tua imagem e semelhança. Paizinho, obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado pelo privilégio de ter nos feito filhos do Senhor. Glórias te damos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Glórias te damos. Glórias a Deus. Uma salva de palmas ao Paizinho.